Vamos lá. E Acho que eu eu me... estava dizendo ao pessoal, eu estava aproveitando para dizer ao pessoal aqui que o senhor tinha ido buscar a sua aguinha e o café, por isso que estava demorando um pouquinho. Mas vamos lá, então, continuar a nossa jornada. Lembrando para todo mundo que está aqui que pode deixar a sua pergunta, a sua participação, e a gente vai aí construindo juntos esse pequeno caminho, né? Um pequeno caminho de reflexão. Nessa segunda parte, professor, eu já vou tomar como referência, claro que o senhor tem um caminho elaborado aí, mas assim, eu vou propor que a gente veja umas questões que são questões práticas que mostram como isso se efetiva no Brasil. E aí de uma maneira estrutural, né? Não só a partir de política, porque se for ver a partir do governo, a gente vai ver muita coisa, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, inclusive o senhor comentou, o, na ave de Minerva, o voo da ave de Minerva. Eu comentei do lado de cá, que é justamente essa questão de como se efetiva no Brasil decisões sobre vida e morte. E aí, por exemplo, algumas coisas não geram nenhum tipo de comoção. Ou a comoção não tem tanta relevância, né? A gente viu ali o caso do George Floyd, que foi assassinado pela polícia. E aí tem uma comoção generalizada, inclusive no Brasil. E aí eu não estou questionando a validade disso, porque é válido, mas a gente assiste isso constantemente aqui. E o fato de nós vermos isso acontecer aqui não gera o mesmo impacto, né? Isso é uma questão que lançou uma reflexão sobre como a nossa sociedade se articula frente a negações de vida, né? E aqui eu trago uma coisa que me chamou muita atenção, eu não tinha visto ainda, aquele caso que ficou conhecido de um músico que estava com a sua família no carro e foi metralhado pelo Exército Brasileiro, foram mais de 80 tiros. Essa história eu acho que tem um ano, um pouquinho mais de um ano. E eu vi há pouco tempo eu vi que uma das últimas coisas que ele falou, e ele falou para quem estava no carro, isso são as testemunhas lá, né, o pessoal que estava no carro, ele teria dito para a mulher que não precisava se preocupar porque aquele era o exército, né? E aí, assim, antecipadamente, aquela imagem de segurança se volta contra um cidadão. E aí é interessante se perceber como isso se naturaliza na nossa forma de ver a sociedade, né? Aqui, Brasil, a gente vê que não causa a mesma repercussão. É, eu acho que você apontou aí de alguma forma na sua fala presente, mas nas anteriores também, esse processo de naturalização daquilo que não é natural, né? Daquilo Uhum, que é construído, né? isso. Se é possível usar o termo imposição, mas não como imposição momentânea, se é uma imposição que não se sente como uma imposição porque ela é estendida ao longo da história, né? Isso. É imposta no sentido de que é uma visão que vem de fora, mas como ela é feita de forma contínua, né? Então se naturaliza, não é? Todo esse processo, mas é como a gente naturaliza a expressão escravo, né? Existiram muitos Isso. escravos no Brasil, ou como a gente naturaliza a expressão Marielle morreu, né? Ou uma família morreu, né? No Brasil por causa desse tipo de política. Não existe escravo por natureza, pessoas naturalmente escravas. Existem pessoas escravizadas, né? Então isso não é natural. Elas são escravizadas porque existiu alguém que escravizou, ou seja, alguém que fez uso, né, dessa força para promover uma política, né, de morte, né, de eliminação física, mas eliminação da identidade, de eliminação da cultura, né? E uma política realmente genocida. Se a gente pensar, por exemplo, foram tirados 12 milhões, né, de negros da África para serem escravizados, né, nas colônias, né, portuguesas e espanholas, né, também lá na Plantation, nos Estados Unidos, né? Se a gente pensar, por exemplo, desses 12 milhões, para o Brasil vieram 5 milhões, né, de negros que foram escravizados.
né? Porque isso se naturaliza de tal maneira que às vezes a gente já imagina que eles que estavam lá antes de serem trazidos, né, no tráfico, eles já eram escravos, né? Ou o negro é naturalmente escravo, né? Isso é terrível, esse tipo de visão. E a mesma coisa vale para essa questão, quer dizer, a gente naturalizou a morte. Quer dizer, Marielle, ela não morreu, ela foi assassinada. Quer dizer, essa morte não é, digamos assim, dizer que ela morreu não pode ser a frase principal, né? Ela morreu como consequência de uma prática assassina, ou de uma necropolítica. Como morrem, né, pobres negros na periferia e nas favelas, todos os dias no Brasil, né, e não são poucos, né, e muitos são mortos pela polícia, e a polícia no Brasil é a polícia que mais mata do mundo, e também é a polícia que mais morre, né? Eu acho que isso fica provado que violência só gera violência, né? Não é uma política de segurança baseada puramente no aspecto punitivista que vai ser a solução para a questão da insegurança no Brasil, né? Como muita gente pensa. Então, quanto mais força, mas essa força é exercida sobre quem, né? Quem é que é vítima, né, das consequências desse uso da força, né, por parte do Estado, né? E falando aqui em Mbembe também e de outros pensadores, esse Estado que possui o monopólio do uso legítimo da força não possui mais tanto monopólio assim por causa das milícias, no caso do Brasil e de outros países, por causa do tráfico. Existem forças paralelas, mas as vítimas, elas são sempre as mesmas, né? Então, eu acho que no caso do Brasil, a tua questão coloca uma coisa muito mais grave aí, que é de a gente naturalizar um processo. E quando a gente naturaliza, a gente perde o senso crítico, a gente acha que é normal, a gente convive com isso e de alguma forma a gente vai introjetando também uma certa indiferença. No Brasil, morrem muito mais pessoas, sobretudo nas periferias e sobretudo jovens, né, negros, muito mais do ponto de vista numérico. A questão é muito mais do que numérica, né, do ponto de vista qualitativo, que é um ser humano. Se for uma pessoa só, isso já é horrível, mas se a gente for pensar, morre mais do que em muitas guerras, né, travadas de forma explícita entre um país e outro, ou das guerras civis, né, que acontecem em muitos países. Morre muito mais. E aí a gente se assombra com esses números da guerra e perde o assombro, né, em relação àquilo que está tão perto de nós, né? Talvez aquilo que aquele Mbembe diga em relação ao nazismo, ele é também extremamente crítico, ele não está minimizando de forma alguma, mas ele diz que todos nós nos comovemos com aquela situação, mas essa é a situação que não é exceção, é a situação que é regra, né, na história moderna, e obviamente isso aqui cabe como uma luva na situação do Brasil, porque o Brasil se identifica com esse processo, né? Esses estados absolutistas, exatamente ali no século XVI, né? E o Brasil passa por colonizado exatamente por esses poderes de outros países e continua até hoje. A nossa história ela é construída, né? Eu acho que o grande desafio é nós sairmos dessa visão que naturaliza tudo isso. Uhum. Porque a gente fala naturaliza no sentido pedagógico, né? Porque a real palavra seria essa estrutura como indiferença, né? A gente muitas vezes vai se tornando mesmo indiferente, né? E é muito interessante também perceber que esse processo de indiferença, ele é trabalhado, e aí a gente vai entrar numa possibilidade, né? Como aquilo que a gente chama de entretenimento vai fortalecer essa perspectiva, né, de indiferença. Porque eu estava vendo esses dias, uma coisa que é bem engraçada, esses dias não, já faz um tempo que eu estava vendo isso, essa novela que está sendo reprisada no horário das 9. O racismo, a homofobia e o machismo, essas três coisas, assim, outras coisas também. Mas essas três são trabalhadas de uma maneira muito, muito comum, assim,
E também a dinâmica de classe, né, a tensão entre classes, mas isso é trabalhado de uma maneira muito, inclusive em alguns aspectos, cômico. E aí, na minha opinião, isso daí também faz parte desse processo, porque faz com que o racismo, a homofobia, essa dimensão de menosprezo por uma pessoa porque ela é de uma outra classe, uma classe considerada com menos renda. Então, essas coisas são passadas de uma maneira tal e com uma insistência tal que termina que a gente se envolve nesse processo. E aí é o entretenimento. Então, veja que nada vai acontecendo por acaso, né? E aí eu estava vendo, assim, numa ótica mais ampla, que isso acontece no momento em que tudo desacelerou, né? As pessoas estão, boa parte das pessoas passam mais tempo em casa, pelo menos no começo dessa pandemia era assim. E você jogar esse tipo de coisa nesse momento é fortalecer esse tipo de propaganda, né? E aí veja que é tão interessante esse negócio que até uma das vítimas na história ganhou filme depois, né? Mas quando você vai ver a história como se desenvolve, é uma história de homofobia de uma ponta a outra, né? Então veja que a gente está no horário nobre. E aí uma outra coisa são aqueles nossos jornais do meio-dia, né? Então veja que é interessante porque os nossos repórteres ali do meio-dia, eles se alegram quando ocorrem algumas mortes, mas quando é algo que envolve a classe mais elevada, eles silenciam. Então veja que tudo isso vai fortalecendo essa perspectiva da necropolítica mediatizada, né? A partir da mídia a gente percebe que isso aí vai acontecendo. Aí é interessante porque muitos de nós, assim, a gente corre o risco de dizer assim, não, mas eu não vejo novela, eu não vejo esses programas, mas é justamente nesse tipo de programa que esse tipo de propaganda vai sendo, propaganda e realidade vai sendo divulgada e fortalecida, né? Então, um olhar crítico sobre isso aí também se faz necessário, né? Sobretudo nesse momento. Pelo menos uma perspectiva que eu tenho. Surgiu uma pergunta aqui, que é sobre como é que a necropolítica e o racismo se unem, né? Qual seria a relação entre os dois? Bom, quando a gente olha a realidade brasileira, a gente percebe que a necropolítica, em um formato unânime, tem como vítimas priorizadas os negros e negras, né? Homens e mulheres negros. E aí é claro que se evoca uma construção cultural sobre a pessoa negra, aí como o senhor falou, né? A gente naturaliza a escravidão, fala de pessoas, fala de escravos, quando na verdade não são escravos, ninguém é naturalmente escravo. Mas a naturalização disso gera um formato de política que torna normal a opressão a negros e negras justamente hoje. E sempre, né, desde que negros e negras chegaram nesse país, a gente percebe que pouca coisa mudou nesse sentido. Basta ver, por exemplo, oportunidades de emprego para pessoas brancas e pessoas negras. A gente percebe daí que pouca coisa a gente pode dizer que mudou. E aí eu volto para o ponto de vista da propaganda midiática, para lhe devolver a palavra, que eu já falei muito. A gente percebe que durante muito tempo, e hoje ainda, só que hoje tenta dar uma mascarada nessa história, o papel do negro e da negra em novelas ou era de escravo ou era de empregado. Então veja que isso vai fortalecendo um tipo de mentalidade, né? E como é na mídia, isso termina sendo assimilado como se fosse natural. Então, seria por aí uma inquietação. Dessa vez não é uma provocação, não, é uma inquietação. Nesse sentido. Uhum. Tem uma pergunta aí, acho que Vitória Moreno, lá de Malta, Isso. né? Como acho que necropolítica e capitalismo se entrelaçam na pandemia, alguma coisa assim. Tem essa questão que você coloca. A gente aproveita também e manda um abraço para toda a gente que está aparecendo aí, né? Para a Franquilma, minha irmã, Giovana, sobrinha, para a Vitória que fez a pergunta, também Amanda Salviano, lá de Malta, Silene, Berto, né? As pessoas que nos acompanham. Isso. Eu acho que é uma coisa muito clara essa relação. Começa pela pergunta de Vitória, depois eu volto para a tua provocação. Uhum. Entre necropolítica
e capitalismo. O capitalismo, nessa sua versão neoliberal, produzindo desigualdade, né? Produzindo concentração de renda, produz também morte, né? Porque produz desemprego, porque produz fome, né? Então, assim, acho que a relação ela é muito clara, né? E a pandemia, né? A gente fala com muita frequência e escuta também na mídia que nós estamos em tempos de guerra. Realmente é uma luta, né? Agora, para muitos é uma luta desigual, né? A gente poderia até fazer uma relação assim, pensando na guerra a partir de uma perspectiva de paridade, né, entre dois países que têm, sei lá, um poder bélico aproximado. Isso aí é uma coisa, esse tipo de guerra. Outro tipo de guerra é o tipo de guerra promovida no colonialismo, né? Quer dizer, você tem uma desproporção enorme, né? E você tem, digamos assim, não só a ocupação de um território, não é só essa a perspectiva, mas de uma eliminação, né, de um povo, né, de uma etnia. Então, assim, eu acho que na pandemia a gente poderia ver a mesma coisa, né? Você tem uma guerra, mas há uma relação, nós poderíamos dizer, de mais paridade, embora pessoas ricas também morram, mas assim, nessa batalha, né, do vírus em relação aos que detêm e que têm as condições de ter um plano de saúde, de comprar uma medicação, e algo de desproporcional, né, se nós compararmos a força do vírus com as pessoas que estão nas periferias, nas favelas, né, os mais pobres em geral. Então aí uma guerra injusta, se é que é possível existir guerra justa, mas assim, não tem paridade nenhuma, não existe paridade de armas ou de força, né? E nesse sentido, a pandemia é usada como um instrumento, né, para promover essa necropolítica. Na medida em que o Estado ou o governo faz descaso, né, não tem o esforço necessário para que a maioria da população possa ter o mínimo para lidar com esse mal, né? Se a gente pensar na questão sanitária em primeiro lugar, mas também na questão econômica, que uma coisa tá ligada à outra. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver a implantação de uma política neoliberal com uma necropolítica e com a questão da morte de muitas pessoas. É como se fosse assim. O governo, por exemplo, pensando além do governo, pensar ainda no candidato, né, que hoje é presidente da República, ele dizia assim, nós precisamos matar pelo menos uns 30 mil, né? Ou seja, terminar aquilo que a ditadura não fez de forma suficiente, a ditadura militar implantada em 64 no Brasil. Então, quer dizer, nós temos mais de 80 mil, né? Já são mais de 50 mil, se a gente pensar tristemente, do ponto de vista numérico, do ponto de vista matemático. Eu acho que tem tudo a ver. Essa questão do entretenimento, essa questão da visão que a gente tem do negro, que vai sendo introjetada, que vai sendo naturalizada, me veio aqui em mente, e talvez a gente possa até depois fazer uma live sobre isso, Dalmo. Talvez a resposta não seja tão direta, mas indiretamente a gente vai apontar para uma reflexão sobre as teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin. Eu acho muito interessante, né? Estou até com um livro dele aqui, ainda está fechado aqui, mas O Anjo da História, né? Em uma das teses lá ele fala de um quadro de alguém lá, não lembro o nome do artista, mas que tem a imagem de um anjo, e o anjo está com os olhos esbugalhados, diz ele, com a boca escancarada, né? Então é uma imagem assombrosa, e aí o Walter Benjamin diz assim, esse deve ser o anjo da história, deve ter essa cara, né? E ele está voltado sempre para o passado, né? E tem um vento, né? Uma tempestade, que tenta fazer com que ele se vire e olhe para o futuro, né? Para a história, para o futuro. Que é quando o Walter Benjamin diz que, inclusive no marxismo ele está nessa linha também, mas também tem umas críticas, diz assim, se fala muito da libertação no futuro, mas ele diz a gente tem que olhar para o passado, né? Ou seja, quando a gente pensa assim,
na cultura, que é uma coisa bela, na cultura entendido no sentido de produção de obras artísticas, de produção de monumentos, de produção de arte, né? Ele diz, a gente vê, digamos assim, uma beleza. E a gente não consegue ver que muita dessa beleza ela foi produzida em troca da morte de muitos, né? Então ele diz, tem que olhar para o passado, e a luta não é só para os que vêm, a luta é também por aqueles que padeceram. Quer dizer, ele vai dizer que olhar para a história não é olhar para essa coisa tão bonita que às vezes a gente pinta, né? Ele diz, o historialista olha de um jeito, o materialista histórico, que ele se coloca nessa situação, olha dessa maneira, ou seja, a história é a história da matança, né? É a história de extermínio, é a história do preconceito, né? É a história da discriminação, né? É a história da luta de classes mesmo, né? É a história de uma visão de que algumas pessoas valem mais do que outras, né? E aqui já colocando para o Achille Mbembe, ele vai dizer que coloca essa questão da luta de classe, mas ele diz que tem uma questão mais grave ainda na visão dele, que é essa questão do que ele vai dizer que Foucault chama de racismo, né? Porque, assim, se você pode olhar para um país, digamos assim, um país branco, que vai olhar para os seus que são de uma classe mais inferior, que tem menos recursos de uma maneira, mas quando se olha, por exemplo, para o negro, mesmo aqueles que estão na classe menos favorecida, estes têm um olhar preconceituoso em relação àqueles que são os nativos das colônias, no caso do negro e do índio. Então ele diz, tem uma questão aí, né, de racismo, uma questão de preconceito, que ela até, na nossa história, ela é anterior, ou digamos assim, ela tem um peso maior do que mesmo essa questão de classe, né? Que eu achei uma leitura também muito interessante, muito provocativa para a gente dialogar com essa perspectiva marxista. Mas, com certeza, o entretenimento faz parte de todo esse conjunto, né? Porque é o que o Foucault vai dizer, esse poder, ele não está só naqueles que foram legitimamente eleitos, mas esse poder, ele se espraia, ele se difunde, né, através de mecanismos, e é o que ele chama de tecnologia do poder, né, e esses mecanismos eles transmitem essa mesma visão, né? Inclusive nós muitas vezes de alguma forma repetimos, né, ou transmitimos essa mesma perspectiva, né, desse poder, né? O poder ele está entranhado dessa maneira, né? Então, um biopoder, né? Mas não é só o biopoder. Eu acho que essa questão do Achille Mbembe em relação ao Michel Foucault, não é só o biopoder, na verdade é um necropoder, né? É uma política realmente de morte pensada. E aí, eu não sei se talvez já esteja dando um salto antes de você colocar a pergunta, no final do texto mesmo ele vai colocar um pouco as experiências ali de Kosovo, do extermínio, né, ou do genocídio, da matança, e também é um pouco a experiência dos palestinos, que eu acho muito interessante, que é quando ele vai falar de duas lógicas, que é uma lógica da sobrevivência e uma outra lógica, que é a lógica do suicídio, quando ele vai falar da questão do homem-bomba, né, para a relação com o outro, dentro de toda essa necropolítica, né, porque essa necropolítica também ela se entranha de tal maneira até no processo de resistência ou de sobrevivência, né? Porque para que eu sobreviva parece que eu tenho que exterminar o outro, que é o meu inimigo. E é interessante que até na política, digamos assim, ou na época das eleições, pensando em política aqui no sentido mais restrito, eu gosto de pensar sempre no sentido mais amplo, mas geralmente as pessoas quando pensam em política no comum já pensam em eleições e nas nossas cidades aí. Mas é interessante a própria linguagem, né? O outro que disputa comigo uma vaga, ele de alguma forma é chamado de adversário, né? E em muitos casos é chamado de inimigo. Então tem que ser de alguma forma eliminado. E de alguma forma se elimina, né? Moralmente, você vai sempre procurar os defeitos dos outros, às vezes muito mais do que apresentar propostas, né? Você vai criar um inimigo, porque como diz o Achille Mbembe, essa é uma das características da soberania dentro da perspectiva necropolítica, é você eleger em primeiro lugar um inimigo, que precisa ser destruído, precisa ser derrotado. Eu vou voltar um pouquinho para essa mesma pergunta da Vitória, porque aí é no sentido assim, pandemia e capitalismo, né? Bom,
como ninguém tem até aqui, eu acho que não vai ter como provar o contrário, a gente pode afirmar que a pandemia é um dos resultados dessa política sem limites, de exploração sem limites imposta pela lógica do capital. Então, a relação predatória entre homem e natureza, que é balizada pela mentalidade capitalista, do lucro, então nos coloca nessa situação. E aí eu faço uma provocação, porque eu vejo assim, o termo necropolítica ganha um outro formato de relação, né? Porque eu e o outro, mas eu e a natureza como um todo, né? O ponto integrado da vida, né? Eu e todas as formas de vida que partilham esse mesmo mundo. E aí eu vejo que é o seguinte, que essa relação predatória nos coloca nessa situação, já nos colocou em outra e pode nos colocar em novas, né? Nesse mesmo formato aí. Mas eu vejo que tem uma diferença, porque embora seja resultado dessa lógica do capital, lógica de exploração, da relação com a natureza, no momento que se globaliza, ela muda de formato. Então, aquilo que é o resultado dessa lógica de exploração tal, e que foi vendido para a gente como algo natural, né? Não, isso é da natureza tal. E aí vem logo aquele negócio, né? Não é uma arma biológica, que aí trabalha logo com a noção de medo, né? Que a gente depois podia falar também sobre isso. Mas quando se globaliza, ela passa a servir a essa lógica da necropolítica, porque não é por acaso que no Brasil o primeiro caso do Covid seja justamente de uma mulher que fazia o serviço de doméstica em uma casa de pessoas ricas que vieram de uma viagem de fora. Então, veja, a pessoa chega de fora, sente os sintomas, mas não se sensibiliza para dizer à pessoa que está lá trabalhando, ó, fica em casa uns dias porque eu não sei o que eu tenho, então vou esperar aqui. Não tem essa sensibilidade. Então, não é por acaso que a primeira vítima no Brasil seja uma empregada doméstica, não é por acaso. E aí eu vejo que isso é emblemático no sentido de que mostra a quem se dirige, né? E aí, claro, que o vírus nem é de direita, nem é de esquerda, mas a política que se monta para enfrentar, ela vai ter um direcionamento. E aí ganha outras proporções, né? Porque quando o governo reage, ele mostra de que lado da história ele se encontra. Então veja que tudo isso eu poderia encaminhar como relação, né? Entre a pandemia e essa estrutura do capital. Inclusive a forma de vivência no nosso dia a dia, né? Porque, por exemplo, eu posso trabalhar de casa um tempo, depois eu posso articular o meu horário de trabalho, mas tem pessoas que desde o começo tiveram que enfrentar o risco de se manter no trabalho. Então veja que, como aqui foi falado, está todo mundo no mesmo mar, mas não está no mesmo barco, né? Então veja que isso é enfrentado de maneira diferente. Então, em tudo, a origem, a política de enfrentamento e a forma como a gente vai vivenciando a realidade imposta são manifestações de como essa estrutura do capital interage com a pandemia, né? Na minha opinião, essa seria também um diálogo interessante com o tema da necropolítica, né? Porque a gente percebe que na sua forma exploratória e predatória, a política de morte se volta contra toda a estrutura que pode manter a vida no planeta, né? Então é muito maior do que a noção de civilização ou de sociedade, né? Muito mais perigosa, portanto. E aí eu não sei se o Aquile ia concordar comigo, mas eu acho que aqui a gente colocaria ele para dialogar com outras pessoas, por exemplo, o Leonardo Boff, com aquele livro Saber Cuidar, né? Essa perspectiva do cuidado que nos falta. Então, assim, talvez ele não concordasse, mas eu vejo que nos apropriando do tema dele, a gente poderia lançar também essa possibilidade de debate, né? Só para responder essa pergunta aí, né? Na minha opinião. Agora, bem interessante. Acho que também não é por acaso que o capitalismo, o modo de produção capitalista, né? Que nasce ali depois do modo de produção feudal, ele se identifica com toda essa história de exploração. Então, se a gente olhar para a história do capitalismo, é inerente ao capitalismo, né, essa necropolítica, ou essa política de morte. A política de enriquecimento, né, a partir daquilo que se tira da colônia, né, como roubo mesmo, nós poderíamos dizer, a gente não usa a palavra porque talvez sejam os grandes que tiram, mas se fosse um pequeno seria essa expressão. Inclusive nós contribuímos de alguma forma
para essa visão por causa desse tipo de linguagem que nós assimilamos com muita facilidade. Enriqueceram à custa de trabalho escravo, né? No caso do Brasil, a gente pode pensar aqui na exploração do pau-brasil, né? Na época da cana-de-açúcar, né? Pensar nas Minas Gerais, né? Tanto de ouro que foi levado. Assim, não existe capitalismo sem exploração, não é? Não existe enriquecimento de uns nesse tipo de sistema sem empobrecimento de outros, né? Ou não existe enriquecimento de um sem a produção da miserabilidade, ou sem a produção da fome e, consequentemente, sem a produção da morte. Então, assim, eu vejo que essa questão da... Não existe capitalismo sem exploração, não existe capitalismo sem lucro, não existe enriquecimento sem um empobrecimento que vem como consequência, né? Eu preciso tirar do outro para que eu possa ter mais. Essa é a marca do sistema, essa é o que caracteriza o capitalismo. Não existe um capitalismo de outra maneira, né? Não existe um capitalismo includente, né? Ou seja, nós harmonizar o sistema capitalista com uma perspectiva de igualdade ou de menos de desigualdade. Não, o capitalismo produz desigualdade mesmo, produz fome mesmo, produz morte mesmo. Isso é da estrutura do sistema. E nada disso é por acaso. Não é? Então, a relação... A leitura de Marx ela é muito interessante quando ela fala dessa infraestrutura econômica, né? Eu estava lendo uma coisa interessante, que era de Hegel ontem, não é nem de Marx, né? Mas se você visse a frase no visual, você acharia que era de Marx, né? Então ele diz assim: buscar em primeiro lugar o pão de cada dia e a veste, e o reino virá como consequência. Isso é Hegel quem diz isso, viu? O idealista, né? Então, quando você vai pensar assim nessa perspectiva marxista, realmente a infraestrutura econômica ela é fundamental e a superestrutura ela de alguma forma justifica, né? Porque é um absurdo você justificar, por exemplo, a tortura, né? O preconceito, a exclusão com o cristianismo, né? E é interessante como a religião é usada para justificar esse tipo de coisa, né? Inclusive, muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, defendem uma necropolítica, né? Como solução. E aqui me veio em mente uma coisa terrível, né? Me veio em mente a solução final dos nazistas, né? Leva realmente a morte de muita gente. Isso é necropolítica. Uhum. Veja que é típico, então parece, embora o termo tenha sido usado bem, bem depois, mas a necropolítica é uma das marcas dessa lógica do capital, né? E aí é interessante que para se manter, e como o senhor falou, não existe um capitalismo harmonizado, até porque a harmonização seria a desintegração de tudo, né? Porque se a gente pegar o país mais rico e quisesse nivelar, vamos harmonizar a partir daí, porque ninguém vai querer harmonizar a partir do mediano, tem que ser o de cima, né, que é da lógica. Exato. Seriam 4 planetas, né? Precisaríamos de 4 planetas. Então, a harmonização é a desintegração. Por isso que o Zizek, né, aí eu acho bem interessante, porque ele diz assim, é mais fácil acabar o mundo do que o capitalismo, né? Então, pronto. Então, assim, não tem como pensar isso. Uhum. E aí, na proposta da Vitória, do tema aí que ela lança, é interessante porque isso está travestido para nós hoje sobre o tema do o novo normal. Esse novo normal é o retorno ao de sempre, né? O Uhum. novo normal a partir de quem e com que critérios, né? Então veja que é uma lógica de manutenção, né? Uma ideologia da manutenção. Vai ser sempre esse esquema nessa estrutura do capital. E aí a instrumentalização da esperança também, né? Porque a ideia é assim, é incutir na pessoa a ideia de que se ela não avança é porque ela não está se esforçando o suficiente, né? Então veja que em tudo a exploração é uma marca desse sistema, né? Então, e claro que esse sistema vai continuar gerando morte nesse sentido. Uma percepção interessante a partir da Vitória e a proposta dela sobre essa relação. É uma relação bem interessante
Porque eu li isso em algum lugar faz muito tempo, mas eu não lembro onde foi, que dizia o seguinte: o capitalismo pega tudo e vai instrumentalizar a seu favor. Aí diz: Che Guevara, o ícone de um processo de libertação, vira estampa de camiseta para ser vendida. Então até nessa lógica, até a pandemia passa a ser um instrumento dessa estrutura de exploração, de submissão e de violência também. Então, em tudo vai ser transformado a seu favor, né? Infelizmente. É, inclusive o capitalismo permite, né, uma crítica a ele mesmo, mas ele absorve toda essa crítica, né? De tal maneira que é uma É, crítica que não abala, né? É uma crítica, é. digamos assim, sem força e uma crítica sem efeito, porque ele abarca toda a realidade. Inclusive ele vende a própria crítica. Transforma produto, né? Transforma em produto. Exato. Em produto. Então, eu estou ajeitando aqui que é o carregador do celular, aqui, rapidinho, só enquanto. Mas aí entrou uma. Pronto. Entrou aqui um ponto interessante, que o senhor mencionou, e eu acho que é hora da gente entrar nessa parte, que é o lugar do outro, né? O outro nessa perspectiva. O senhor usou como exemplo aí a campanha política, mas nessa perspectiva da necropolítica, a alteridade talvez seja grande obstáculo e ao mesmo tempo a primeira vítima, né? Obstáculo no sentido de que talvez pela alteridade a gente ache uma resposta e por isso mesmo ele é a primeira vítima, né? Para impedir uma resposta, né? É, eu fiz menção aqui à última parte do texto do Quilimembe que nós estamos discutindo, a partir dele, né, pelo menos. Sim. E ele traz muito, de forma muito interessante, essa questão do outro a partir. Ele coloca sobretudo a partir da experiência da Palestina, né? Não dá tempo a gente entrar Uhum. muito aqui na questão, mas vamos dizer, os palestinos estão ali espremidos na faixa de Gaza e você tem assim o Estado de Israel ali no controle, né? A partir dessa tecnologia do controle, como fala Foucault. Você tem algumas imagens, eu lembro de algumas imagens, por exemplo, desde criança eu lembro dessas tensões, né, entre palestinos e israelenses. Aí você tem, de um lado, eu lembro de algumas imagens, por exemplo, de tanques de Israel, e do outro lado, os palestinos, crianças com pedras na mão, né? Quer dizer, Uhum. essa desproporção, né? Isso. E aí hoje a tecnologia está muito mais avançada, a tecnologia de morte, né? E o que é que acontece? Ele vai falar, o Hakim Mbembe, para falar dessa questão da alteridade do outro, que aí você tem duas lógicas. Uma lógica da sobrevivência, aí ele está falando desse contexto da Palestina, né? É preciso sobreviver. E para sobreviver nesse contexto, né? É preciso eliminar o outro é inimigo, né? Então, os palestinos são vistos como inimigo pelos israelenses, né? E vice-versa, né? Porque uma criança palestina já cresce com essa visão do outro como inimigo. Então essa política ou essa necropolítica ela se instala também nesse processo de sobrevivência e de resistência, né? De tal maneira que, assim, a minha permanência da vida dentro dessa lógica, desse contexto, no caso palestino, ela depende da eliminação do outro, né? Então o outro tem que ser eliminado, né? E aí a gente vê também a desproporção de força, a política de Israel, né? Com as colônias lá dentro depois tira os colonos judeus dali do ambiente da Palestina, tem toda essa discussão, mas ele fala também que vai se implantar uma espécie de lógica suicida, que seria o homem-bomba. Eu acho isso bem interessante, Uhum. porque ele vai dizer que aí tem uma relação com o corpo bem diferente, né? Ou seja, no processo de sobrevivência, ou na lógica da sobrevivência, né, eu preciso ver o corpo do outro morto, né? Isso me dá, de alguma forma, um certo poder, mas nós temos aí também uma necropolítica, né? Porque o cadáver do outro está entrando nesse processo de decomposição, que é o que me compõe de alguma forma enquanto Uhum. ser vivo, mas na lógica do homem-bomba ou do suicida, né, é o próprio corpo daquele que se habilita, né,
E aí o espaço para que isso aconteça, né, pode ser num restaurante, pode ser lá no estádio de futebol, né? Então a armadura, por assim dizer, ou digamos assim, o uniforme é o próprio corpo, né? Você não tem um outro uniforme como o uniforme do soldado, mas é o próprio corpo que está ali em jogo. E é interessante que ele diz que aí é a eliminação do outro, mas é também a minha eliminação. E de alguma forma, parece estranho, mas acho que tem uma abertura para uma reflexão muito interessante aí. Ele diz que de alguma forma está imbricado aí o processo de libertação. Parece que não tem uma maneira de eu me libertar dentro dessa situação e dentro dessa lógica, a não ser me colocando à disposição, né, para morrer, mas minha morte ela vai levar outras pessoas. Então, nessa tensão, eu não tenho como me libertar, né, nesse processo de sobrevivência. Parece que a libertação, por irônico que pareça, ela só viria através da morte. É uma lógica que, mais uma vez, coloca um elemento da necropolítica também dentro dessa visão. Então, a necropolítica ela se enraiza de tal maneira que ela é uma perspectiva macro, né? Ou seja, produzida por um tipo de Estado que tem o poder de permitir que se viva ou o poder de fazer morrer, mas, digamos assim, nos pequenos grupos de resistência, essa lógica da morte também está introjetada, embora de outra maneira, né? Às vezes uma maneira de se libertar nessa mentalidade porque até o sujeito vai, de alguma maneira, se oferece livremente como homem-bomba para, de alguma forma, se libertar dessa opressão. É uma coisa extremamente estranha, mas eu acho que isso tem a ver com a relação com o outro, né? Porque aí eu acho que essa questão da sensibilidade em relação à alteridade, ela se dilui, né? E aí certamente a gente pode trazer isso também para uma questão mais próxima. Acho que alguém coloca uma questão aí sobre os respiradores, né? Os Quer dizer, hospitais, isso. às vezes a falta de respirador, a falta, na verdade, antes da falta de respirador, ou a falta de respirador é por falta de uma política, tem uma falta antes, né? Essa falta que é a falta de uma política voltada para a vida, em última instância. Então, quando falta respirador, quando não tem respirador suficiente, mais pessoas, obviamente, vão morrer porque não vão ter acesso. E aí nós temos uma necropolítica também ligada a uma falta de sensibilidade em relação ao outro, né? Não ter sensibilidade em relação ao outro já de antemão eliminar o outro, né? Quase se o outro não existe. Isso. Se o princípio, Essa- se a gente colocar o princípio no princípio de alteridade, não só uma visão racional, mas uma perspectiva de sensibilidade e de afeto, então se me falta o afeto e a sensibilidade, o outro deixou de existir. Isso. E aí, como ela fala dessa questão do hospital, o hospital é o último estágio, né? A luta por respiradores é o último estágio, né? Porque uma desarticulação política, que também faz parte da própria política, né? Não é por acaso que é desarticulada, é porque obedece um propósito. E aí traz para um campo mais horizontal, né? Que é o nosso, essa disputa, joga todo mundo na luta. E aí a gente perde um pouco de vista a perspectiva que deveria ser enfrentada, né? Porque, veja, a gente está olhando para o outro e pensando assim, quem é que vai decidir numa determinada situação quem vai para o respirador, né? Mas, na verdade, o debate deveria ser muito antes, né? Deveria ser por que se permite determinadas coisas, por que se permitiu, por que se aceitou, por que não teve reação. Então, veja que está trazendo para um campo uma batalha que faz a gente perder a referência de onde deveria ser a discussão, né? Traz para cá, para baixo e a gente termina se perdendo. E aí, quanto mais a gente se perder, mais se estrutura uma política de morte, né? Porque a gente não sabe contra quem está falando ou contra o que está lutando, né? Então tem essa dimensão de que o hospital seria o último ponto, né? De um processo que se desintegrou muito longe, né? Muito antes. E aí, essa questão do outro e da indiferença é interessante porque
a indiferença alimenta justamente essa estrutura perversa de morte, né? Politizada, normatizada, normalizada. E aí, tem uma pergunta aqui, se nós estamos condenados. E aí eu arrisco condenar, eu arrisco uma resposta aqui, de que tem um princípio de esperança no processo, que é justamente a partir da perspectiva da alteridade, né, do outro. E aqui entram questões como compaixão, solidariedade, mas principalmente isso aqui a gente está num campo afetivo, né? Não é bem político apenas, tem que ser um movimento muito mais profundo. A gente escuta muito dizer assim, as pessoas precisam tomar consciência. Bom, mas tomar consciência não é um negócio que é de uma hora para outra, né? É um processo. Mas eu vejo que um ponto de partida para evitar a condenação seria a partir do resgate da alteridade, né? A importância do outro, o outro como parte desse princípio de uma vida diferente, né? Pelo menos assim, a minha aposta seria por aí. E isso, claro, tem instâncias que precisam ser superadas, né? Por exemplo, a lógica da competitividade é uma lógica que obscurece o papel do outro, né? Então, enquanto a gente se mantiver nessa perspectiva, se torna mais difícil. Pelo menos eu arrisco por aí. E aí, quando eu falo de alteridade, eu trago princípios aqui que tem a ver com tradições religiosas algumas, mas não necessariamente a partir dessas, né? Mas a alteridade no sentido de que todos nós partilhamos o mesmo ambiente e que esse ambiente é parte fundamental do processo de vida de todos, né? Então não existe mais uma arca de Noé, né? Ou se salva todo mundo ou se condena todo mundo, né? Não tem mais essa história. Não dá para pensar a partir de uma minoria. Acho que essa questão da instrumentalização da esperança é bem interessante pelo próprio capitalismo, né? Pela própria indústria de entretenimento. Nós transmitimos com muita frequência para as pessoas mensagem de esperança, o que não está errado. Isso. O problema é que por trás dessa palavra esperança, dessa visão de esperança, na maioria das vezes eu acho que se esconde a ideia de que a esperança significa que o futuro naturalmente será melhor, né? Ou seja, você sonhe porque seus sonhos serão realizados, né? Não dá para pensar um futuro melhor sem começar a agir no presente, né? E sem olhar também para o passado. Eu acho que o Walter Benjamin nos ajuda muito nesse sentido. Porque, por exemplo, a promessa da modernidade seria também, e da racionalidade instrumental, seria de melhoras, não é? Você tem uma tecnologia hoje que é uma tecnologia que mata com mais facilidade. As guerras de hoje não se dão como antigamente, né? São aviões teleguiados, né? Alguém sentado no birô, numa sala, dá um comando lá e você envia mísseis, né? Bombas para um alvo de forma muito precisa. Então, assim, não é impossível que as coisas se tornem piores. Isso não é muito difícil que aconteça. Então, acho que tem que construir um conceito de esperança que esteja permeado das dificuldades do dia a dia. Acho que não dá para pensar esperança deslocada de uma história. Porque senão a gente constrói um conceito de esperança esquecendo do presente, né? O presente está difícil, mas o futuro será necessariamente melhor, sem luta, sem visão crítica. Não há, sem construção não há esse futuro, né? Então, inclusive, as palavras que são benéficas, né? Elas são transformadas em instrumento, né? Nós sempre pensamos numa espécie de utopia, né? Eu acho que se falava muito no início do século XX, na primeira metade, mas o resultado é uma distopia, né? Com as duas guerras e com o momento presente, não é? Então, assim, né? Quem de nós não achava, talvez, ano passado, com essa perspectiva de esperança, que necessariamente esse ano de 2020 seria melhor, né? E onde é que nós estamos? Então, acho que tem uma coisa aí muito interessante. E quase para concluir minha fala, por causa do tempo também,
fechando um pouco isso tudo também já, eu acho por causa do tempo mesmo, o que eu acho interessante tanto no Foucault como no Agamben também, no Achille Mbembe, é que eles não falam apenas de um controle por parte desse poder soberano das pessoas, mas é um controle da vida e um controle dos corpos. Eu acho que vida e corpo são categorias ainda mais concretas do que a categoria pessoa, né? Porque no sofrimento, na exploração, na pobreza, é o corpo que sofre, né? Isso. Na Covid-19, aqueles que são acometidos, sobretudo quando tem dificuldades de acesso, né, à UTI ou a um respirador, é o corpo que sofre, né? E aí, de alguma forma, esse tipo de política que não faz chegar esses aparelhos e tantas outras, né? O problema de saúde não é só em relação à pandemia, mas em relação ao sistema de saúde já há um bom tempo, né? A gente vai continuar depois da pandemia com essas dificuldades, muita gente vai ter dificuldade de acesso. De alguma forma, eu lembro do Agamben, né, no estado de exceção e a vida nua, né? É como se esses sujeitos mais desprovidos de direitos do ponto de vista efetivo, embora a Constituição diga que todos têm direitos iguais, né? Através da cidadania, se bem que tem uma mulher lá no Rio disse cidadão não, né? Engenheiro civil, a que ponto nós chegamos, né? A cidadania, Sim. que é uma coisa tão almejada dentro da política, se pensava tanto a partir da Revolução Francesa, agora parece que é uma coisa ruim, né? Isso faz parte dessa linguagem da necropolítica. Mas é como se dissesse assim, com esse tipo de política, dessa necropolítica promovida, nós vamos vendo que os sujeitos, sobretudo desses despossuídos, eles vão ficando cada vez mais com uma vida nua, né? Ou seja, desprovido desse estatuto político, que significa desse estatuto de direitos, né? E chegando só à dimensão puramente biológica, que é o que ele chama de vida nua, né? Vida nua nesse sentido de desprovido de tudo isso. E ele pega o campo de concentração como exemplo, né? E o passo depois da vida nua é a morte, né? Então, assim, tem que pensar um outro tipo de política, né? O problema é que a gente tem um grupo de pessoas críticas, mas é uma espécie de força difusa, né? É como se existisse um grupo menor, digamos assim, se a gente for pensar em termos numéricos, talvez, que apoie o tipo de governo que está aí, mas é como se fosse uma força mais concentrada, né? Tivesse um alvo mais claro, enquanto que nós temos uma força, digamos assim, difusa. Por exemplo, a própria internet, né? Assim, através daqui nós nos comunicamos com muita coisa, fruto dessa tecnologia, do capitalismo também, né? É uma coisa boa a gente poder se comunicar dessa forma, mas por outro lado, às vezes isso tira, digamos assim, o poder de mobilidade que a gente tinha, não sei se a história ainda permite isso, mas sim, que a gente vê em outros países, de mobilidade e resistência na rua, né? De que parece que tem um impacto muito, muito maior, né? A gente, o grito através da internet parece que ele não é muito ouvido, né? Apesar de ser ouvido por muitas pessoas, mas quando eu digo não é ouvido, não produz tanto efeito. Seria mais ou O menos isso. efeito, né? A questão do efeito. Pois bem, meu amigo, o nosso tempo está chegando e a nossa gratidão por essa noite, grande oportunidade de crescimento, de enriquecimento, de partilha. E a minha gratidão sempre pela sua disponibilidade. Espero que a gente tenha um novo encontro não tão muito longe como dessa vez, que a gente possa trazer aí sempre uma possibilidade de debate, né, e partilhar com os nossos amigos que estão aqui. E também a minha gratidão a quem passou esse tempo, quase 2 horas aqui com a gente, partilhando, certamente se inquietando, né, com o que está ouvindo, e lá do outro lado, consequentemente, fazendo as suas próprias composições aí, né, também, de pensamento. Então, a minha gratidão a quem passou por aqui, a quem sempre passa, né, tem um pessoal que sempre vem. Então, a minha gratidão. E aí, a palavra para o nosso oráculo. No tempo que eu era estudante de filosofia, eu ainda sou, né, mas no tempo que eu estava lá na sala de aula, o professor Maurício era chamado pela minha turma de oráculo, né? Quando a gente não sabia o que dizer, aí o que é que diz? Procura o oráculo. Pronto, então a palavra para o oráculo aqui, professor Maurício. Bondade sua, Dalmo. Eu agradeço mais uma vez, né?
o convite para esse diálogo. É sempre muito bom. Agradeço a todas as pessoas que participaram. Algumas perguntas muito interessantes, né? Instigantes, na verdade. Através desse meio a gente consegue, de alguma forma, dialogar também por causa das perguntas. E certamente as pessoas que estão participando é porque, né, tem também uma leitura, digamos assim, próxima, tem essa preocupação que nós temos, e nós agradecemos demais a essas pessoas que passaram por aqui. Um abraço para todos e para todas, né? Que a gente continue ali aí na luta de reflexão, né? Que ela é importante também, e nessa disposição para a ação, né? Teremos um mundo melhor, não